Olá, pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Luíse Beja e vou estar aqui acompanhando vocês nessa aula de hoje, inicialmente sobre generalidades, ou seja, os nossos dispositivos aí iniciais sobre a legislação militar naval, tá bem? Antes de mais nada, vou me apresentar brevemente. Eu sou professora universitária com formação em Direito, sou mestra em Ciências Jurídico-Políticas com menção em Direito Internacional Público e Europeu. Também, no momento, estou, durante a minha caminhada de doutorado em Ciências Jurídico-Criminais, com minha tese voltada para o campo de operações militares. Bem, além disso, sou ativista de direitos humanos, pesquisadora, consultora jurídica e estou aí à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Tá? Se quiser tirar alguma dúvida, se quiser conversar, bater um papo sobre o assunto, estou à disposição. Qualquer coisa, me procura aí nas redes sociais. Enfim, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso estudo de hoje. Pessoal, legislação militar naval. Vamos passar aqui pelo nosso sumário. Temos uma breve introdução, do qual dispositivo jurídico nós vamos utilizar, as disposições preliminares e uma pequena resolução aí de questão. Então, fique comigo até o final, tá bem? Gente, o dispositivo legal que vamos utilizar, que vai versar sobre essa matéria, é justamente o estatuto que dispõe aí dos militares, a Lei 6.880 de 1980, ok? E, como eu já circulei aqui, inicialmente nesta primeira aula vamos ver generalidades. Bem, o artigo 1º, ele já traz o quê? O que é que o estatuto ele regula, o que é que ele vai versar, né? Então, nós vamos ter aqui a situação, as obrigações, os deveres, os direitos e as prerrogativas dos membros aí que compõem as Forças Armadas, tá? Lembrando que essas prerrogativas são aí consideradas certos privilégios, especificidades, neste caso aqui, da profissão das Forças Armadas militar mesmo falando, ok? No artigo 2º, nós temos o seguinte: as Forças Armadas essenciais à execução política de segurança nacional são constituídas por quem? Pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Então, pessoal, o artigo 2º aqui, nessa primeira parte, vai estabelecer, como eu grifei aqui de vermelho, o que é as Forças Armadas, qual é a sua função, no caso, executar a política de segurança nacional, através de quem? Dessas três personas aqui, Marinha, Exército e Aeronáutica, ok? E elas objetivam o quê, gente? Defender a nossa pátria, tá? E garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. Então, pensando, essa questão de Forças Armadas, e muito se foi cobrado sobre as Forças Armadas poder dar um golpe. Não, tá, gente? Pelo contrário, as Forças Armadas, tá aqui grifado, elas garantem os poderes constituídos, a lei e a ordem no nosso país, ok? Além do mais, são instituições nacionais permanentes e regulares, ou seja, elas estão em pleno funcionamento constantemente, tá? Permanentes. Então, elas não existem períodos para que elas funcionem. Elas funcionam regularmente e são instituições permanentes no Estado brasileiro, ok? Outra questão importante aqui desse nosso artigo 2º é justamente com relação a esta parte aqui, sobre a autoridade suprema do presidente da República. Pessoal, isso aqui vai ser bastante cobrado em questão de prova. Por exemplo, quem é a autoridade suprema das Forças Armadas? A gente vai responder logo, logo, mas a gente já está vendo aqui.
autoridade suprema, presidente da República, ok? E existe o que dentro das Forças Armadas? Hierarquia e disciplina. Então, a gente sempre vai observar essa hierarquia, tá? E disciplina entre os seus membros. Tudo bem? Outra questão muito importante, não sei se vocês estão vendo aqui, que eu coloquei para vocês terem atenção, é um comentário, mas é interessante. Quando vocês virarem militares, porque nós seremos aprovados nessa prova, tá? Estamos juntos com vocês, então vem a aprovação por aí. Vocês vão passar justamente pela instrução da garantia da lei e da ordem, que é conhecida como GLO, tá? E ela é regida pelo artigo 142 da Constituição Federal, essa lei complementar 97, e pelo decreto 3.897. Então, falando sempre de autoridade suprema do presidente da República, nós vamos lembrar do artigo 2º do nosso estatuto, tá bem? E vamos lembrar ainda da nossa Constituição Federal, quando versarmos aí sobre o artigo 142. Ok? Gente, no artigo 3º diz o seguinte: os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria. O que é que eu vou falar sobre isso? Gente, porque, por exemplo, os servidores públicos, né, têm uma legislação específica para servidores públicos, no qual essa legislação não é aplicada para os nossos servidores da pátria, os militares, tá? Então a gente tem que ter atenção aí, porque os membros das Forças Armadas são servidores públicos, sim, são servidores da nossa pátria, mas são servidores especiais e por isso eles têm uma denominação diferente e também, né, uma legislação específica, como é o caso do estudo deste estatuto aqui que nós estamos vendo, ok? Então vamos lá. No parágrafo 1º, os militares encontram-se em uma das seguintes situações. Agora nós vamos ver o quê? Na ativa, tá? Os militares na ativa, nós temos, portanto, aí os de carreira, tá? Os de carreira que, ou seja, estão seguindo, com certeza vocês um dia lá na frente vão virar oficiais de carreira, tá? Nós temos os incorporados às Forças Armadas para a prestação do serviço militar inicial, tá? Durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar ou durante as prorrogações daqueles prazos. Ou seja, ainda que não seja um membro efetivo, ou seja, um membro variável, que é o que a gente conhece sobre EV, né? Um servidor aí temporário, sim, ele é um membro ativo, um militar ativo das Forças Armadas. Então, a gente vai considerá-lo como membro ativo. Nós ainda temos aqui os componentes da reserva das Forças Armadas, quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados, ou seja, quando for necessário, as Forças Armadas aí vão convocar, tá, as pessoas, né, os civis, para prestar serviços às Forças Armadas e quando estiverem, né, convocados, reincluídos ou designados a certo tipo de atribuição, serão também considerados aí na ativa, estarão na ativa novamente, ok? Os alunos, pessoal, também serão considerados ativos, tá? Ou seja, quando você passar e você tiver aí no órgão de formação militar, quando você passar aqui no nosso estudo, que vai lograr êxito, tá? Tenha fé, vai dar tudo certo. E quando você passar, você vai virar um aluno aí de formação militar, de um órgão da formação militar, e, portanto, você já será considerado ativo das Forças Armadas, ok?
Temos ainda aqui o nosso inciso 5º, em tempos de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. Pessoal, atenção! Somente quem for mobilizado, ou seja, convocado, tá, será aí considerado como ativo, ou seja, todo o resto que não for convocado, porque a depender do momento tem algumas especificações, tá? Todo o resto que não for mobilizado, ou seja, não for convocado, não será considerado ativo das Forças Armadas, ok? Tranquilinho? Vamos lá. No artigo 3º, a gente tem agora sobre a inatividade, certo? Inatividade. E aí vamos entender quem são essas pessoas que estão na inatividade, ou seja, o oficial de reserva remunerada, quando pertencem à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa mediante convocação ou mobilização. Ou seja, se for necessário, ainda estarão sujeitos, tá, à convocação ou mobilização, mas ficam aí nessa reserva remunerada. Os reformados também, tá? Conforme aqui o inciso 2º, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados em definitivo da prestação de serviço na ativa, mas continuem a receber remuneração da União, tá? Temos ainda da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados, executando tarefa por tempo certo, por tempo determinado, segundo regulamentação para cada força armada específica, ou seja, Marinha, Aeronáutica e Exército, tá? E disso aqui, eu quero que a gente tenha atenção justamente ao parágrafo 2º. Os militares de carreira são os da ativa que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade assegurada ou presumida. Pessoal, com relação a isso, tá? O voluntário ou o permanente, ele vai ter a sua garantia, diferente de outros tipos de trabalho, que é baseada na estabilidade. O militar da ativa, que seja efetivo ou voluntário, terá a sua garantia na vitaliciedade, ok? Seja ela assegurada ou garantida, certo? E isso versa justamente no sentido de que aqui não se enquadra nesse parágrafo 2º, por exemplo, daquela obrigatoriedade de prestar serviço às Forças Armadas. Ou seja, eu quero ser militar. Então, não é um serviço, vamos dizer assim, voluntário, mas você recebe para isso, você quer ser, sim, militar, ok? O nosso artigo 4º, a gente versa aqui sobre a reserva, serão consideradas aí reserva das Forças Armadas. Então, a gente viu os ativos, os inativos e agora quem é considerado reserva das nossas Forças Armadas, caso seja necessário. Individualmente, nós temos aí os militares de reserva remunerada, tá? E os demais cidadãos, que é o que eu quero que vocês estejam atentos, né? Em condições de convocação ou mobilização para ativo. E aí você pode me perguntar, professora, mas quem seriam esses demais cidadãos? Gente, vocês não precisam saber, né? Todas as pessoas que estariam enquadradas aqui, vai depender
de questão por questão, mas, por exemplo, um sujeito que acabou de sair do serviço militar obrigatório, por exemplo, tá? Vai ser considerado aí como um reservista. Então, acabei de sair do serviço militar, vou ser considerado como reservista, como cidadão aí, que posso ser convocado ou mobilizado para a ativa, caso seja necessário, por exemplo, caso de guerra, tá? No inciso segundo aqui, o seu conjunto, que é que a gente tem que ter em mente, tá, pessoal? Conjunto, ou seja, coletivo. Então, quando for necessário, as polícias militares serão aí ativadas e o corpo dos bombeiros militares também serão ativados aí como força de reserva para as nossas forças armadas, ok? Do artigo 4º, nós temos aí o parágrafo 1º ainda e o 2º, tá? E o que é que eu separei aqui que é importante a gente discutir para o nosso estudo de hoje dos dispositivos preliminares? O parágrafo 2º, assim como o 1º, traz o quê? A marinha mercante, a aviação civil e as empresas declaradas, tá? Gente, diferente aqui, a marinha mercante não é a marinha do nosso Brasil, prova para a qual você está se aplicando, tá? São a marinha mercante, questões privadas. Então, esse pessoal, conforme aqui também discute o parágrafo 2º, pode ser incorporado, tá? Caso seja convocado também às Forças Armadas. Então, as Forças Armadas precisam, a Marinha Mercante, a aviação civil também privada e as empresas ali declaradas, ou seja, convocadas, podem ser mobilizadas para a ativa, para atuar junto às Forças Armadas, a depender do caso, tá? Valendo lembrar, só serão considerados militares quando convocados ou mobilizados para o serviço nas Forças Armadas. Certinho? Então, vamos adiante. O nosso artigo 5º. A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominando-se aí, portanto, atividade militar. Ou seja, gente, vou ser militar e vou ser outras coisas. Não, gente, tá aqui, ó, atividade devotada. Se eu vou ser militar, eu vou ser integralmente 100% aí militar, tá? E tem como finalidade aqui precípua as nossas forças armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Tá bem? Parágrafo 1º ainda do artigo 5º. A carreira militar é privativa do pessoal da ativa. Então, quem está na ativa é quem está exercendo, que pode até subir dentro daquela hierarquia que a gente vinha falando, que nós vamos ver ao longo das nossas aulas cada vez mais. Tá? Então, a carreira militar é privativa do pessoal da ativa, iniciando-se aí com o ingresso nas Forças Armadas e obedecendo às diversas sequências de graus hierárquicos, conforme eu tentei aqui colocar para vocês, tá? Então, a gente pode até ver aqui, né, uma pirâmide que eu tentei fazer aqui para vocês, ou mesmo uma escadinha aqui subindo esses degraus, ou seja, hierarquias, ok? E nós temos ainda, no nosso parágrafo 2º, são privativas, portanto, essas atividades da carreira, né, de brasileiro nato, a carreira de oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Atenção! Olha aqui que eu coloquei até aqui no slide para vocês. Atenção! Pegadinha de prova. São privativas de brasileiro nato as carreiras de oficial. Tá, gente? Se cair oficial, sim. Para oficial, apenas nato. Entretanto, brasileiros naturalizados podem ser praça, tá? Podem ser aqui praça ou pracinha, né, como o pessoal chama. Então, praça, pracinha, nato
ou naturalizado. Oficial, conforme está aqui o parágrafo 2º do artigo 5º, apenas brasileiro nato. Ok? Atenção a essa pegadinha, tá? Então, sim, para oficial, né, das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, nós teremos apenas brasileiros natos. Mas agora, se falar de praça, estejam atentos a isso daqui, que pode ser nato naturalizado. Certinho? Vamos avançando. Estamos quase terminando, tá, gente? Aguenta mais um pouquinho, mas tem muito que estudar. Vamos comigo. Artigo 6º. São equivalentes as expressões na ativa, da ativa, serviço ativo, em serviço de ativa, em serviço em atividade, enfim. O artigo 6º vai versar sobre essas expressões da ativa, né? Quem está exercendo aí, desempenhando, como eu coloquei aqui, cargo ou comissão em cargo nas forças militares, nas forças armadas, tá? No artigo 7º, que é mais interessante para a gente aqui analisar, quero que vocês vejam isso. Condição jurídica dos militares. Vai versar sobre a condição jurídica dos militares, tá? E o que é, professora, a condição jurídica dos militares? Eu coloquei aqui. A relação do militar com a legislação que lhe é aplicável. E essa legislação vai versar sobre o quê? Sobre a sua carreira, sobre as condições de trabalho, sobre as regras, os limites e as definições ali para a carreira do militar ou da militar. Tá bom? Então, quando a gente vê esse artigo 7º, a gente vai estar vendo o quê? A condição jurídica, ou seja, a relação do militar com a legislação que lhe é aplicável. E aqui o artigo 7º vai trazer que a legislação que lhe é aplicável está onde? Na nossa lindíssima Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, tá? Por este estatuto que nós estamos vendo aqui e pela legislação, ou seja, outra legislação que seja aí aplicável, tá? Em específico, que lhes outorgam direitos e prerrogativas que lhes são aí deveres e obrigações. Ok? Avançando, e eu deixo primeiro essa pergunta aqui. E para quem se aplica especificamente o estatuto que nós estamos estudando? Se aplica, gente, antes de tudo, inicialmente vai ser aplicado, óbvio, tá? Eu coloquei isso aqui para vocês não esquecerem, para os militares da ativa. Então, regra, base lá para os militares da ativa, tá? Mas o artigo 8, além do óbvio, ele traz aqui a quem lhe couber, além dos militares da ativa, ou seja, os militares da reserva remunerada e os reformados, tá? Aos alunos de órgão de formação da reserva, aos membros do magistério militar e aos capelães militares, ok? Então, o estatuto, ele se aplica para além dos que estão na ativa, tá bom? O artigo 9º, ele traz uma questãozinha interessante aqui para a gente analisar. Diz o seguinte: os oficiais generais, nomeados ministros do Superior Tribunal Militar, os membros do Magistério Militar e os capelães militares são regidos por legislação específica, tá? Então, gente, dentro daquela hierarquia que a gente já vinha discutindo aí, esse pessoal que já está numa ordem hierárquica bem mais à frente, superior, aplica-se dentro do contexto do estatuto só quando faltar aí norma específica, tá? Porque para eles serão aplicados, portanto, uma legislação, uma norma específica. Então, apenas quando lhe couber, ou seja, de modo subsidiário, tá? É que será aplicada o estatuto que nós estamos estudando, tá bom? E vamos para a resolução dessa questão para a gente finalizar a nossa primeira aula aqui sobre legislação militar naval, tá? Diz o seguinte: de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
Quem exerce a autoridade suprema sobre as Forças Armadas? Gente, eu já respondi isso logo no iniciozinho da nossa aula, né? Vamos lembrar aí do artigo 2º do nosso estatuto. Vamos lembrar também do artigo 142 da Constituição Federal, tá? Temos, portanto, o Gabinete Militar da Presidência da República, o Ministro da Defesa, o Supremo Tribunal Militar, o Presidente da República ou autoridades militares? Vamos ver? Muito tranquilamente. Letra D, nós já falamos sobre isso, eu falei que isso é questão de prova. Pegadinha, tá, gente? Porque às vezes você pode... vai ser um general, né? Vai ser um ministro da Defesa, vai ser alguém mesmo das próprias Forças Armadas. Não, o chefe aí supremo, a autoridade suprema das Forças Armadas será o presidente da República. E eu coloquei ainda aqui para vocês não esquecerem, né, a regulamentação legislativa sobre isso, o artigo 2º do nosso Estatuto dos Militares, que estamos vendo aqui, Lei 6.880, e o artigo 142 da nossa Constituição Federal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigada. Nos vemos em breve. E até já.